Vamos falar sobre fé? Isso mesmo, fé. E quando nós ouvimos essa palavra, três questões muito importantes podem rodear a nossa mente. Afinal de contas, o que é fé? De onde ela vem? E qual a sua importância? A palavra fé é uma das palavras mais comuns que nós ouvimos em qualquer contexto religioso. Mas ela não é de exclusividade religiosa, porque nos mais distintos cenários nós conseguimos ouvir certas expressões do tipo: você tem que ter fé, eu boto fé em você, coloque fé nisso. Mas o que é essa pequena palavra, que tem um impacto tão grande na vida das pessoas, o que ela quer dizer? De onde ela realmente vem? E qual a sua finalidade? Existe importância em nós adquirirmos fé? Nós vamos observar, de acordo às escrituras sagradas, o que é fé, de onde ela vem e qual é a sua finalidade. Existe um texto nas escrituras que nos responde essa primeira questão. Afinal de contas, o que é fé? Qual é a sua definição? O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo, ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Diante deste texto, nós conseguimos entender que a fé, de acordo com as Escrituras, está descrita para nós como a mais sólida convicção possível. A fé, então, não é algo abstrato. Ela não é como a seguinte expressão que muitas pessoas utilizam: pode arriscar no escuro, ou melhor dizendo, dar um tiro no escuro. Fé é a garantia, de acordo com as Escrituras, diante deste texto, a garantia atual, dada por Deus, de uma realidade futura. De acordo com o texto, a prova das coisas que nós não vemos. Então, fé, ela significa confiança, certeza, convicção. É a garantia ou a escritura das promessas de Deus. Fé, então, seria, diante de um contexto religioso cristão, a certeza das coisas que eu não vejo, mas nós sabemos que são tão reais quanto aquilo que eu sinto, quanto aquilo que eu toco, quanto aquilo que eu experimento. A exemplo da própria ressurreição de Jesus Cristo. Eu acredito que nenhum de nós, neste tempo, presenciou, ou seja, foi testemunha ocular deste fato. Mas sabemos que ele foi sepultado, ressuscitou, houve a sua ascensão, está sentado à direita de Deus e em breve voltará para nos buscar. As Escrituras nos diz isso, então isto é certo. Este fato é uma convicção e a certeza de crença nisso é o que nós podemos chamar de fé. E diante até mesmo dessa definição, nós conseguimos descobrir o que não é fé. Fé, então, não é um pensamento positivo, né, de que as coisas podem dar certo, mentalizando isso. Fé não é essa corrente positiva. Fé não é essa concordância mental. Fé não é dar um salto no escuro, arriscar, sem saber o que pode acontecer, sem conhecer o que há adiante. Fé é convicção, é certeza nas promessas de Deus. E a Bíblia também pode nos apresentar algumas definições, alguns sentidos com esta palavra fé. Nós podemos encontrar a palavra fé como a fé salvadora, como é o caso do texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé como um dom para o serviço no ministério, como está no texto de 1 Coríntios, versículo 8. Também conhecemos a fé através das Escrituras como um conjunto de crença, ou seja, como uma doutrina a ser praticada. A fé também na Escritura, ela tem o sentido de o exercício de uma vida piedosa. E a fé também, de acordo com as Escrituras, ela também pressupõe obediência, conforme até mesmo a fé de Abraão descrita pelo autor de Hebreus. Então, se alcançamos a definição, o significado de fé, o que ela é, precisamos também entender de onde ela vem. De acordo com o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, entendemos o seguinte, o texto diz: porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é um dom concedido por Deus. A fé vem de Deus. Deus concede fé para nós, para a nossa salvação. Precisamos ser redimidos. E se este ato de redenção ocorre pela graça, por meio da fé, assim entendemos que é o Senhor quem nos concede este dom, para que sejamos salvos. Porque na condição de pecadores, nas condições dos homens, nós estamos espiritualmente mortos. Por isso nós precisamos receber este dom de Deus, para que creiamos naquele que Ele enviou para nos redimir. Isso é demais. A obra salvadora, ela pertence ao Senhor. Ela não pertence ao homem. A obra de salvação, ela vem de Deus. E como pecadores, não temos condições de produzirmos fé para nós sermos salvos. Então, a origem da fé, ela vem de Deus. E é interessante que, diante disso, entendendo que a fé vem de Deus, ela se apresenta a nós diante de dois aspectos que são muito importantes. O primeiro aspecto é o aspecto intelectual e o segundo aspecto é o aspecto emotivo. O aspecto intelectual da fé nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de número 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou seja, ela nasce pela nossa mente, através do nosso entendimento. Assim como já havia dito John Stott, crer é também pensar. E o aspecto emotivo nós encontramos descrito para nós no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, que logo após o discurso de Pedro, a Bíblia nos diz que os corações daqueles ouvintes se tornaram em corações pesarosos, os corações foram esmagados. E o que há em comum dentre esses dois aspectos é a palavra que vem de Deus. Então a fé, ela vem de Deus e se manifesta através desses dois aspectos para que cheguem até nós. E qual então é a importância da fé? Qual a sua finalidade? Precisamos então ter fé para quê? Nenhum cristão, ou até mesmo alguém de qualquer outra religião que seja diferente, ele vai negar a importância da fé. Mas para os cristãos, em especial, essa palavra, ela tem um significado ainda muito mais profundo. Afinal, um dos principais versículos das Escrituras é o que nós encontramos no texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e Romanos 1, 17, em que nos dizem que nós somos justificados pela fé. Mas o que significa exatamente sermos justificados pela fé? Talvez a melhor explicação acerca da finalidade da fé nós vamos encontrar na carta de Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, entre o versículo 7 e o versículo 8, que ele nos diz o seguinte, que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ela redunde em louvor, glória e honra na relação de Jesus, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, na qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a finalidade, o objetivo da fé é a salvação. Nós precisamos de fé para adquirirmos, então, a salvação. E é por meio dela que o cristão consegue crer e se relacionar com o seu Deus, porque mesmo sem vê-lo, ele tem a certeza de que ele existe e assim estaremos também agradando a Deus, como o escritor de Hebreus diz no capítulo 11 de sua carta, no versículo 6, onde entendemos que sem fé é então impossível agradar a Deus. Mas a grande questão sobre fé não é sobre a fé em si, mas em quem nós cremos. Nós cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é justamente esta fé que nos diferencia das outras crenças religiosas. A fé verdadeira, ela vem de Deus.
E a fé manifesta neste Deus é mediante a sua verdade, a sua palavra, que é a nossa rocha, tudo que nós precisamos como fonte de crença. Pois fé é convicção, é a certeza e confiança nas promessas deste Deus, que estão descritas para nós nas Escrituras. Sigamos então firmes e perseverantes nessa fé, certo de que não vivemos então pelo que nós vemos, mas sim pelo que cremos, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Se você está acompanhando esse vídeo, não esqueça então de no final clicar no sininho, fazer a sua inscrição no canal e também curtir e, se possível, também deixar um comentário ou uma pergunta. Participe conosco destes momentos onde nós estaremos compartilhando conteúdo bíblico. Até mais!